Ela, Maria, dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele, e somente ele, salvará o seu povo dos pecados deles. Amados irmãos, eu quero aqui rapidamente fazer 3 considerações teológicas para que nós venhamos a refletir sobre o milagre da salvação. Primeiro, o nosso maior problema se chama pecado. E nós precisamos compreender isso. Seu maior problema não é a falta de dinheiro. Talvez você fale, pastor, é que o senhor não conhece a minha vida, o senhor não sabe quão endividado eu estou. Mas talvez por mais apertado financeiramente que você possa estar, eu quero te dizer claramente nessa noite, que o seu maior problema não é o dinheiro. E curiosamente, eu não vou generalizar, porque toda generalização ela é perigosa, mas eu vou colocar algo aqui para que você possa refletir. Grande parte do acúmulo de nossas dívidas é fruto do nosso coração pecaminoso. É fruto da nossa avareza, da nossa vaidade, do nosso orgulho e da nossa falta de contentamento com aquilo que Deus nos dá. Então, a falta de contentamento, a vaidade, a soberba da vida faz com que muitas vezes o crente ele viva endividado. Veja que o problema não é a questão do dinheiro, mas é a raiz que está no nosso coração e que nos leva muitas vezes ao endividamento. A palavra do Senhor nos mostra claramente que as nossas guerras, as nossas contendas, os nossos atritos, os nossos embates, todos os nossos problemas, eles têm uma causa primária, e a causa primária são os nossos pecados. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? Dos prazeres que militam na vossa carne, ou seja, dos pecados que habitam dentro de nós. Portanto, nós precisamos lembrar que o pecado é uma epidemia universal. Romanos 3:23 diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:10 diz, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Todos os homens foram afetados pelo pecado. Todos os homens desesperadamente carecem da glória, da manifestação da bondade e do perdão de Deus. Segunda afirmação que nós podemos fazer, meus amados irmãos. Lembremos que o pecado ele traz ao homem condenação eterna. Romanos 6:23 diz, porque o salário do pecado é a morte. E morte, na Bíblia, possui 2 sentidos. Quais são os 2 sentidos que a palavra morte possui na Bíblia? Primeiro, físico. Nós envelhecemos, nós adoecemos, nós ficamos mais cansados, mais limitados, e a cada dia, infelizmente, a gente tem um dia a menos de vida, justamente por causa do efeito do pecado. E um segundo sentido da palavra morte é a morte espiritual. E o que é a morte espiritual? É o nosso afastamento de Deus. É o nosso distanciamento de Deus. O pecado de Adão, a desobediência, trouxe uma ruptura na nossa relação para com Deus. Um abismo foi criado, de tal forma que o homem não consegue transpor esse abismo. Mas aprove Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, ir ao encontro do homem. E como Cristo foi ao encontro do homem, vivendo entre nós, se encarnando, morrendo na cruz, para nos religar com o Pai. E é interessante a palavra religião, né? A palavra religião é uma palavra de origem latina, religarium, que significa religar o homem a Deus. E só há um caminho. Só há um único homem que pode verdadeiramente nos religar a Deus. E esse homem é Cristo
Jesus. E é por isso que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que classifica, guarde bem isso, uma religião autêntica e verdadeira é quando essa religião ela tem Cristo como o seu personagem principal. A igreja presbiteriana ela não salva ninguém. O fato de você ter o seu nome escrito no rol de membros de nossa igreja, receber um certificado no dia da sua pública profissão de fé e batismo, não lhe são garantias da vida eterna. Mas o que garante o homem, o que concede ao homem a vida eterna é a fé em Cristo Jesus. João 3,36 diz: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Se o nosso maior problema, meus amados irmãos, é o pecado, Jesus veio ao mundo para resolver o nosso maior problema, que é o pecado. Sem a obra de Cristo, todo homem está condenado. Sem a obra de Cristo, todo homem está destinado ao inferno. Quer você creia ou não, quer você acredite ou não, nós não podemos com a verdade da palavra de Deus. Portanto, eu e você precisamos abraçar a Cristo Jesus de todo o nosso coração. Confiar a nossa vida nele. Entregar o nosso coração para ele. E aqui eu concluo dizendo que Cristo, ele somente é o Salvador daqueles que o tornam Senhor de sua vida. Vou repetir isso aqui. Jesus, ele só se torna Salvador daqueles que ele se torna Senhor de sua vida. O Evangelho moderno apresenta Jesus como um mordomo, um servo do homem, um empregado das vontades humanas. Se você quer um emprego, muitas igrejas dizem: olha, vá, faça uma campanha, porque Jesus, depois dessa campanha, ele tem a obrigação de lhe atender. Se você quer um carro novo, se você quer sucesso no seu empreendimento comercial, se você quer ser uma pessoa de renome na sociedade, Jesus tem a obrigação de lhe dar isso. É o que ensinam muitas igrejas. Igrejas que pregam um falso evangelho, uma prosperidade material apenas, e esquecem que, na verdade, o reino de Cristo Jesus não é desse mundo. Mas o reino que o Senhor nos oferece é um reino espiritual. É um reino espiritual. Mas para que Jesus, de fato, se torne o nosso Salvador, ele precisa ser o Senhor de nossa vida. Precisamos ter o desejo de obedecê-lo sempre. Fazer a sua vontade de forma contínua. Andar com Cristo, ter Cristo como Salvador, significa que nós já não vivemos mais para nós mesmos. Mas que o nosso prazer, a nossa alegria, a nossa realização é fazer tudo aquilo que Ele nos manda. Nós podemos ter certeza que Jesus é o nosso Salvador quando nós enxergamos em nossas vidas as nossas atitudes de submissão e obediência à Sua palavra. Jesus, ele veio ao mundo para nos dar vida e vida em abundância. E só nele nós encontramos sentido, significado e esperança. Em Jesus nós encontramos rumo, mas para que isso aconteça, nós precisamos entregar verdadeiramente o nosso coração a Ele. O maior de todos os presentes que o Senhor Deus deu à humanidade foi o seu Filho, Cristo Jesus. Celebremos essa dádiva. Celebremos o nosso Redentor.